Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos mostrar um vídeo falando sobre a poeta Hilda Hilst. Um trabalho no qual mostra os principais tópicos no trabalho dela no decorrer da vida. Começando com a biografia, encaminhando para as principais obras, premiações e finalizando com a nossa opinião sobre o Parasitático. Parasitático no qual é a poesia. Então, espero que vocês curtam o vídeo que irei mostrar agora. Hilda de Almeida Prado Hilst, mais conhecido como Hilda Hilst, nasceu na cidade de Jaú, no interior do estado de São Paulo, ao dia 21 de abril de 1930. Filha única do fazendeiro, jornalista, poeta e ensaísta Apolônio de Almeida Prado Hilst e de Bedecilda Vaz Cardoso. Seus pais se separaram quando Hilda ainda era bem jovem, o que motivou sua mudança com sua mãe para a cidade de Santos, São Paulo. Seu pai, que sofria de esquizofrenia, foi internado em um sanatório em Campinas, também em São Paulo, aos 35 anos de idade. Passou por diversos sanatórios para doentes mentais, até o fim de sua vida. Em 1937, Hilda Hilst foi para o Colégio Interno Santa Marcelina, na cidade de São Paulo. Lá estudou por 8 anos e, em 1945, matriculou-se no curso clássico da Escola Mackenzie, na mesma cidade. Nesta época, vivia no apartamento, na companhia de uma governanta de nome Marta. Visitou seu pai pela primeira vez em 1946, em sua fazenda na cidade de Jaú, e sua loucura a deixou perturbada, mesmo numa visita de apenas 3 dias. No ano de 1948, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, formando-se em 1952. Em 1957, Hilda viajou pela Europa por 7 meses, namorou com o ator americano Dean Martin e tentou assediar Marlon Brando, sem sucesso, passando-se por jornalista. Em 1965, mudou-se para Campinas, onde viveu em uma obra feita por ela chamada de Casa do Sol. Casou-se em 1968 com Dante Casarini, tempo este que escreveu 3 obras teatrais, Senhora D, Novo Sistema e O Visitante. Hilda Hilst faleceu em Campinas, São Paulo, no dia 4 de fevereiro de 2004, deixando para trás obras traduzidas em francês, alemão, inglês e italiano. Para complementar, vale-se citar as 132 crônicas, cascos e carícias e outros escritos. Esta obra é a reunião mais completa das crônicas de Hilda Hilst até o momento. Crônicas essas que, de um lado, se fazem de um comentário da conturbada vida política de seu tempo. Do outro, revelam o estilo transgressor e irreverente da autora. As crônicas presentes no livro foram produzidas entre 1992 e 1995, no grande e conhecido Correio Popular de Campinas. O livro é repleto de textos ácidos, lúcidos e bem-humorados, todos com uma grande e exclusiva assinatura da própria autora. Pode-se citar também outra grande obra da autora, O Verdugo, A Morte do Patriarca. Esta obra reúne toda a dramaturgia da autora, composta por 8 obras escritas entre os anos de 1967 e 1969. Não vejo. Por que você insiste? Você sabe que jamais poderá sair daqui, nem eu. Ao muro. Pai? Mas por que é que você não está com a sua classe? Outra vez com as postulantes? Não. Agora... Por fim, teatro completo é um teatro solitário, pois se desenvolve na virada da autora da cidade para o campo, representando uma difícil revolução poética devido à utilização da poesia como instrumento de mudança do próprio homem. Hilda Hilst foi cronista, poeta, ficcionista e dramaturga brasileira por quase 50 anos, sendo considerada uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX e recebendo os maiores prêmios literários brasileiros. Em 1962, recebeu o PEN Clube de São Paulo graças às suas poesias
contidas no livro 7 Cantos do Poeta para o Anjo. Segundo análises do seu livro, o fio condutor se amarra à leitura da prefaciadora, que defende o anjo solarizado, ainda que quase sempre ausente e sempre de mãos vazias. Daí o seu hibridismo. Os cantos são de tonalidade metalinguística, metafísica e social. Teve suas poesias Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão como o livro mais vendido da Feira Literária Internacional de Paraty de 2018, onde foi homenageada pela mesma, reforçando a ideia de que sua literatura ultrapassa fronteiras e influencia toda uma cena artística contemporânea. Sobre o seu livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Entre suas premiações, a peça O Verdugo recebeu o Prêmio Anchieta, que na época era um dos mais importantes do país. Sua obra, Ficções, de 1977, foi considerada o melhor livro do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte, Prêmio APCA. Em 1981, ela recebeu o Grande Prêmio da Crítica para o conjunto da obra pela mesma Associação Paulista. E para finalizar, sobre a sinopse do livro da Hilda Hilst. A Hilda não foi somente uma estrela da poesia, ela também atuou em vários trabalhos literários, indo da ficção até peças teatrais. Entre seus grandes sucessos está o livro da poesia. O livro integra todas as poesias publicadas pela escritora. Além das poesias, no final do livro tem uma carta do jornalista Caio Fernando de Abreu, além da entrevista e biografia presentes. Um fato bem interessante é que na sua biografia ela menciona ter tido problemas com seu pai, que só o conheceu mais tarde por ele ter tido algumas atribulações com seus problemas psiquiátricos. E em alguns de seus poemas, a Hilda cita indiretamente essas turbulências sofridas pelos dois. Hilda era muito intensa quando se tratava de escrever. Ela escrevia sobre a vida, a morte, e nisso ela oferecia aos leitores várias disparidades em seus versos. Falava sobre o amor no cotidiano, ou na forma mais solene possível, sobre o sagrado, enfim. Em suas palavras, existe uma diversidade imensa de pensamentos miraculosos da escritora. Entre seus grandes sucessos em versos, eu vou citar um pequeno trecho que me chamou a atenção. Esse verso é daqueles que mexem com a cabeça do leitor e o fazem refletir sobre cada pedacinho de palavra presente ali. Por que me fiz poeta? Porque tu, morte, minha irmã. No instante, no centro, de tudo o que vejo, no mais que perfeito, no veio, no gozo, colado entre eu e o outro, no fosso, no nó de um íntimo laço, no hausto, no fogo, na minha hora fria. Me fiz poeta porque à minha volta, na humana ideia de um Deus que não conheço, a ti, morte, minha irmã, te vejo.